Isso, aí volta ali, né, pastor? Está tudo certo ali, né? Isso. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos aqui, não ao vivo hoje, estamos gravando mais uma vez a aula para poder postar no nosso canal de YouTube e logo você vai estar recebendo aí esse link. Estamos ainda nos ajustando aqui com a questão da velocidade de internet. Vamos vencer essas batalhas. Vamos orar para a gente iniciar a aula de hoje, para que Deus realmente fale ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite, pelos irmãos que estão aqui. Senhor Deus, mais uma quinta-feira, por aqueles que irão assistir na internet. Nós pedimos, Pai, que mais que um simples conhecimento, o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, fazer que isso se torne sabedoria em nossos corações e em nossas atitudes, para que a gente aplique, Senhor Deus, todas as verdades que existem na Tua Palavra, que o Senhor nos dê a graça e que Teu Espírito fale conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. Estamos indo para a quinta aula do módulo 5 de Bibliologia, e você é meu convidado hoje para continuar os livros históricos. Estamos na aula 5. A aula de hoje vai estar abordando o livro de Reis, primeiro e segundo Reis. O nome em hebraico do livro de Reis é Milachim, que quer dizer o plural de rei, né? Mila quer dizer, a palavra Mila quer dizer rei em hebraico, e o plural Milachim, então são reis. Henriqueta Mears diz o seguinte sobre a questão do nome. Ao serem traduzidos para o grego, que é o Baseilon, a Septuaginta foram divididos pelos tradutores, porque o grego requeria 1/3 a mais de espaço que o hebraico. E os rolos em que foram escritos eram de tamanho limitado. Então, o que acontece aqui? O livro, no original hebraico, o livro ele é um volume só. Mas, por uma questão de tamanho, a Septuaginta dividiu em primeiro e segundo Reis. A curiosidade aqui é que, na verdade, o livro de primeiro e segundo Samuel não existe na Bíblia hebraica, né, no Tanakh. O Tanakh, que é a Bíblia hebraica, ela só traz o volume que a gente conhece, o livro de Reis, que é esse livro que tem 4 volumes. Então é primeiro Reis, segundo Reis, terceiro Reis e quarto Reis. Os livros de primeira e segunda Samuel na Bíblia hebraica não existem. É um livro só com 4 volumes. Vamos falar um pouquinho, como sempre, o versículo-chave de 1 Reis está lá no capítulo 1, versículo 30. E diz o seguinte, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei ao Senhor, o Deus de Israel. O seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Nós vimos nos livros de 1 e 2 Samuel o reinado de Davi, né, e a sua conquista, a unificação das tribos. Ele foi rei sobre todo Israel, né, unificou tudo isso. E agora ele entrega, em 1 Reis, a história começa a ser tratada do rei Salomão. Já o livro, o versículo e a perícope-chave de 2 Reis está no capítulo 17, versículos 7 a 8. Diz o seguinte: tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tirara do Egito, sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Aqui, no livro de 2 Reis, então, traz a decadência, né, dos reinados pós-Salomão. Qual que é o propósito do livro de 1 e 2 Reis? Primeiro, o objetivo do autor de Reis é demonstrar como a desobediência do reino do norte e do sul, Israel e Judá, aos mandamentos do Senhor, levaram-os ao cativeiro babilônico. Então Deus vai avisando, né, para que eles tomassem cuidado, não se misturassem, continuassem alheios ao culto pagão da terra de Canaã, mas isso não acontecia. Então, toda a profecia, né, estava alertando o povo de que eles poderiam ter um final triste. Foi o que aconteceu. A Babilônia destrói Jerusalém em 586 a.C. Segundo, esses reis, em vez de obedecerem à lei de Moisés, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ao envolver-se com a idolatria. Esse é o principal problema do reinado dos reis de Israel, é se envolver com o culto pagão de Canaã. O propósito também do livro, tanto de 1 como 2 Reis, são os profetas que foram enviados ao Senhor, que percebem que as decisões dos reis eram contrárias à vontade de Deus. Eles cumpriam a sua função profética denunciando os monarcas. Então, a monarquia estava se desviando do Senhor e Deus levanta os profetas
para que esses profetas sejam boca do Senhor, denunciando e pedindo para que os reis entrem em arrependimento. Segundo, aliás, quarto propósito, caso houvesse arrependimento, seriam perdoados e os seus reinados seriam abençoados. Caso não os fizessem, os profetas anunciavam castigo por meio do exílio. Então, sempre Deus é um Deus misericordioso, que dá chance, avisa, né? E os reis que ouviam os profetas eram abençoados. E os reis de Israel que não ouviam sofriam consequências. Um esboço do livro de 1º Reis e 2º Reis, nós estamos estudando então os dois livros como um, né? Como está no original hebraico, até o capítulo 11 do primeiro livro, a gente vê o reinado unido, né? Davi passa o reinado unido para Salomão, seu filho. Então as 12 tribos estavam unidas. Não havia reino do norte e reino do sul, né? O reino do sul era o reino de Judá, que era o reino de Davi, e o reino do norte eram as outras tribos chamadas Israel. Mas Davi unifica tudo isso, passa para o seu filho, e o reino se divide depois do capítulo 12 até o 17. Então, mais uma vez, Salomão não consegue a mesma proeza de Davi, e nós vemos aqui Israel se dividindo novamente depois do reinado de Salomão. E depois vem aqui o relato no livro de 2ª Reis, a partir do capítulo 18 até o 25, que seriam os reis de Judá. Então começa a dar preeminência em Judá. Judá começa a ter evidência, até porque Judá é a tribo de Davi, e dessa tribo Deus iria suscitar o Messias. Então Judá ele continua mais próximo dos caminhos do Senhor. O contexto histórico desses livros, o pano de fundo do livro de Reis, está relacionado primeiro ao reino de Salomão. Na primeira metade do seu reinado, ele teve boas relações com o Egito, e deixou de ser, já que este deixou de ser uma grande potência, na 21ª dinastia dos faraós do Egito, e passaram a adotar uma política de boa vizinhança. Então o Egito, que era a potência da época, deixou Israel em paz por alguns anos, tiveram relações amigáveis. O último faraó aí, que seria de 1978 a 959 a.C., o faraó Siamum, fez uma aliança com Salomão, selada com a sua filha. Porém, no final do seu reinado, Salomão vive em conflito com Sensonque I, e o Egito atacou Jerusalém. Então, esse é o contexto histórico. Salomão tentou fazer uma aliança com o Egito, casou com a filha do faraó, mas depois o seu sucessor acabou atacando Jerusalém. Tem alguns parâmetros interessantes que nós passamos aqui para vocês terem uma ideia geral do livro de 1º e 2ª Reis, para a gente entender as dinastias, né, do Reino Unido. Então, quando o reino estava unido, as dinastias eram de Saul e Davi. Quando estavam só no Reino do Norte, eram 9 dinastias, foram do Reino do Norte, e o Reino do Sul foi só a dinastia de Judá. Os súditos, né? Quando o reino estava unido, 12 tribos. No Reino do Norte, quando dividiu, apenas 10 tribos. E o Reino do Sul era formado por 2 tribos, além de Judá e Benjamim. A monarquia, né? Como era a monarquia quando o reino era unido? Reis fiéis e infiéis. Haviam reis que obedeciam a Deus e reis que eram infiéis. No Reino do Norte, todos os reis foram infiéis. Se você vê a história do reino de Israel, depois que eles se separaram, todos os reis, né, que não eram os reis de Judá, todos eles foram infiéis a Deus. Essa história está relatada no livro de 1º e 2º Reis. Já no Reino do Sul, nós vemos alguns reis são fiéis e outros não. Quanto aos profetas, né, quando o reino estava unido, eles atuavam junto aos reis, né? Quando Davi e Salomão estavam no auge do seu reinado, os profetas atuaram junto aos reis. E já no Reino do Norte, quando houve a divisão, alguns contra os reis, outros por causa de benefícios abandonaram a Deus para agradar os reis. Então os profetas começaram a se corromper também no Reino do Norte. Já no Reino do Sul, que é o Reino de Judá, os profetas confrontavam os reis. Essa é a diferença aí dos períodos, né, da monarquia de Israel. Como eram os sacerdotes nesse tempo? Quando o reino era unido, serviam a Deus no templo. Já no Reino do Norte, serviram aos reis e abandonaram a Deus. Então, começou a se instalar uma corrupção religiosa, uma corrupção política e monárquica também no Reino do Norte. E já no Reino do Sul, mantinha-se a tradição de servir a Deus e também no templo. Como que funcionava a idolatria no período do Reino Unido? Presente na vida de Salomão. Salomão, diferente de Davi, ele termina seguindo outros deuses. Já no Reino do Norte, adoravam Baal, Astarote, sua esposa, e foram os principais
ídolos, né, daquele pessoal. E no Reino Sul, dependia do rei, havia idolatria. Se o rei fosse fiel a Deus, serviam a Deus. Se fosse infiel, eles também serviam outros deuses. O contexto histórico também nós podemos dividir a monarquia de Israel, né? Primeiro, Israel e Judá sofreram graves investidas no século, no caso aqui, 9, né? Antes comandado por Ben-Hadad, e depois por seu sucessor, também chamado Ben-Hadad, inimigo de Acabe. Acabe e Ben-Hadad somaram forças contra investidas da Síria, sob o comando de Salmenesse III. Isso nós estamos falando já do ano 824 antes de Cristo. Terceiro contexto histórico, em 738, né, antes de Cristo, Israel é subjugado pelas campanhas militares da Síria. Então a Síria começa a invadir ali os reinos, né, de Judá. Primeiro cai o reino de Judá. Os israelitas que se revoltaram foram mortos e todos eles foram para o exílio na Síria. Lembre, meu irmão e minha irmã, que Deus é que conduzia esses impérios porque esse reino era idólatra. E Deus levantava os inimigos contra eles. Segundo R.T. France, que é um teólogo, foi assim que as tribos do norte perderam a sua identidade e Israel deixou de existir. Então Israel ele é primeiro a ser derrotado e depois só fica o reino de Judá, que vai ser finalmente em 586, praticamente 100 anos depois, esse reinado de Judá cai pela Babilônia. Sobre a teologia, o que o livro de 1º e 2º Reis traz sobre o estudo sobre Deus, sobre as doutrinas ensinadas nesses livros. Primeiro, fala sobre a soberania de Deus na história do seu povo. Deus decidia o que acontecia com cada rei. Se ele era fiel, Deus prosperava. Se ele era infiel, Deus castigava. Então Deus é um Deus soberano. Deus também é santo e não tolera a idolatria. Isso nós vemos desde Josué, quando entrava ali, até em Moisés, né, no bezerro de ouro. Deus é um Deus santo e exige exclusividade, só existe um Deus. O Deus fiel que conduz também a dinastia de Davi, mesmo seus descendentes sendo infiéis. Deus promete para Davi que do trono dele jamais se afastaria um rei que era Jesus. Então, por mais que as coisas estivessem andando errado, Deus sempre conduz para que a linhagem de Jesus ocorra. E também a centralidade do culto no templo em detrimento aos lugares de culto. O templo estava ainda funcionando com todos os rituais até 586, quando a Babilônia destrói totalmente os muros e o templo ali em Jerusalém. O que os livros de Reis trazem a respeito de Jesus? A cristologia de 1º e 2º Reis. 1º Reis, a sabedoria de Salomão tipifica Cristo, porque Jesus é a sabedoria de Deus, está lá em 1 Coríntios 1:30. Embora o reinado de Salomão tivesse fracassado, Jesus disse que seu reino jamais passará e que ele é maior que Salomão. Então, Salomão não persistiu, mas a raiz de Davi, que é Jesus, iria, no final, ser um rei eterno. Está lá em Mateus 12:42. A cristologia de 2º Reis está que Deus preserva a linhagem real de Davi na Babilônia, enquanto estavam cativos. Em Cristo, o cumprimento da promessa liberta todos que estão cativos. Então, até a derrota total, a destruição do templo em 586, mesmo assim, Deus sempre preservou a dinastia de Davi. O livro de Reis, então, os livros de Reis de Israel apresentam Jesus como nosso rei justo e eterno. Estamos chegando ao final, né, desses dois livros históricos. A gente pode ler lá em Jeremias, né? Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Está lá em Jeremias 33, versículos 15 e 17. Isso, a gente entende que essas profecias todas estavam apontando para Jesus, dizendo que ele iria reinar com a sua justiça eternamente. Fechamos aí a primeira parte da aula de hoje e vamos agora continuar no 1º e 2º livro de Crônicas. O nome do livro de Crônicas no hebraico é Devrei HaYamim, que quer dizer o assunto dos dias, né? Aquilo que aconteceu durante as crônicas dos reis de Israel, traduzido pela Septuaginta para o grego Paralipomenon, que também quer dizer história ou suplementos, ou complementos da história, né? Essa é a questão de crônicas, né, do livro de crônicas. Autoria e data, vamos falar um pouquinho sobre isso. Provavelmente, esses livros foram escritos em 539 a.C., logo após a ascensão de Ciro, ou seja, na época de Daniel. A ideia é que alguém compilou toda essa história
quando a Babilônia já havia caído, né? Ele conquista a Babilônia, né? Inclusive o rei Ciro, ele é o rei que deu aquelas cartas, né, para que Neemias reconstruísse, né, o templo. E ele conquistou a Babilônia simplesmente cortando o suprimento de água que fazia a cidade, né, receber a água, e ele conseguiu entrar sem guerra. E ali a Pérsia, né, assume essa liderança e a Babilônia tem a sua queda. Muitos judeus estavam exilados na Babilônia, retornaram para sua terra. Então, o livro de Crônicas também fala sobre isso. Ou seja, o livro de Crônicas está mais ou menos na época de Neemias e Esdras, né? A história, vamos dizer assim. Alguns identificam o autor como sendo Esdras, porém não há provas contundentes, né, que ele seja esse cronista. Pode ser que o escriba Esdras seja o escritor do livro, né, de 1º e 2º Crônicas. Qual que é o propósito do livro de Crônicas? O cronista usa com fluência a expressão todo Israel, embora enfatize a linhagem de Davi com a possibilidade da sua reunificação. Já Deus está dando um norte através dessas histórias de que Jesus faria essa união novamente, né? Ele apresenta também um quadro ideal de Israel e não um retrato de nação, até porque eles tinham sido destruídos. Eles estavam voltando do cativeiro, né, e ali surgem as sinagogas, porque o templo é destruído. Lembrando que o templo foi reconstruído por Neemias, enquanto não havia o templo, eles criaram as sinagogas, para que em cada lugar onde houvesse um judeu, ele pudesse adorar ao Senhor. Então, assim, a ideia é que seja quase uma montagem, né, de vislumbres, né, do que estava acontecendo naquela época, né? Sobre o propósito dos livros de Crônicas, seria recontar a história dos livros de Samuel e Reis, ou segundo a Bíblia do Tanakh, seria um livro só com 4 volumes, né, e esse livro de Crônicas seria um reforço de todas essas histórias nesses 4 volumes. Certa vez J.I. Mortier acrescentar informações que eles não trataram. Então, crônicas seriam as histórias que não foram tratadas em 1º e 2º Samuel, e 1º e 2º Reis estão ali em crônicas. Algumas histórias são as mesmas. De qualquer forma, um outro propósito é interpretar os fatos históricos ocorridos à luz da teologia, como, por exemplo, seu interesse específico em Davi, na linhagem dele. Então, Crônicas reforça Jesus, né, sendo conduzido à linhagem de Davi, a descendência messiânica. As perícopes e os versículos-chave do livro de 1º e 2º Crônicas estão no primeiro livro, no capítulo 11, versículos 1 e 2. Vamos ler. Então, todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo. Então aqui fala sobre Davi ainda, né? Então alguns aspectos de Davi são tratados em 1º Crônicos. Segundo Crônicas, capítulo 2, versículo 1, é o versículo-chave deste livro. Resolveu Salomão edificar a casa em o nome do Senhor, como também a casa de seu reino. Ou seja, no 2º livro, quem estava reinando já é Salomão. Então, assim, todos os eventos, né, são organizados aí nesses livros. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico, que época que se refere o que aconteceu ali em 1º e 2º Crônicas, esses relatos. Primeiro, o povo de Deus estava no exílio quando o rei Sírio, rei da Pérsia, os autorizou a retornarem a Jerusalém e reconstruírem o templo. Isso quer dizer que o primeiro livro de Crônicas e o 2º estão conectados com a época de Neemias, que foi quando o rei Ciro deu as cartas para ele. Então, estão ligados, né? Os 2 impérios, persa e grego, que dominaram politicamente o mundo, impediram o desenvolvimento de Judá na política da economia. Então, assim, Israel começou a ser desqualificado, reduzido, e não tinha força política, né, depois do cativeiro babilônico. Foi muito difícil para eles reconstruírem tudo isso. Terceiro, no contexto histórico, a religião predominante era dos samaritanos, que adoravam o deus Ahura, Mazda e as religiões gregas. Então, os samaritanos, que não eram judeus com linhagem, eles tinham mais pessoas e mais força no culto do que os próprios judeus, que perderam tudo na destruição do templo pelos babilônicos. As reformas religiosas de Esdras, Neemias, por exemplo, não foram expressivas e geraram uma momentânea frustração. Porém, havia esperança de que uma reforma definitiva aconteceria com o Messias. Então, Israel nunca mais se levantou
como nação poderosa depois do cativeiro babilônico. O que acontecia é que começou a surgir a profecia messiânica. Então, ali em Crônicas, nós já vemos isso, né? O esboço do livro, a gente pode estar aqui deixando para vocês que 1 Crônicas até o capítulo 9 vão estar tratando de genealogias. Depois do 9 até o 29, a vida de Davi e o seu reinado, era retomado algumas histórias. Depois nós partimos para o livro de 2 Crônicas. Depois, até o capítulo 9, a vida já de Salomão. E termina com outros reis até o capítulo 36. Então, Crônicas é uma... é um remember aí, né? Volta para a questão de Davi, Salomão e os reis que seguiram deles. Vamos fazer um comparativo aí de os critérios de avaliação entre reis, né, e crônicas. Né? Lembrando que o livro de Reis são 4 volumes, então eu estou falando de 1º, 2º Samuel, 1º e 2º Reis, comparado com o livro de Crônicas. Do ponto de vista, desse ponto de vista, ele era histórico, né? O ponto de vista do livro de Reis é algo histórico, e já Crônicas dá uma ênfase sacerdotal. Quanto ao enfoque, quanto ao foco do livro de Reis, Israel está unido. Já em Crônicas, vamos dizer assim, a soberania de Judá era o foco, né, do livro de Crônicas, Davi, né, e Salomão. Em relação ao registro do livro de Reis, ele é mais biográfico, fala da história das pessoas, né, de cada um dos reis. Já Crônicas, ele é mais genealógico, ele se preocupa com as sucessões, né, e quem é filho de quem, né, a questão da genealogia. Qual a ênfase do livro de Reis? Seria a ênfase na idolatria, no sentido do pecado dos reis. E já Crônicas, nós percebemos uma indiferença espiritual, porque Salomão era sábio e acabou abandonando no final da vida, com a idolatria que ele acabou seguindo. Né? O foco do livro de Reis, então, trata de assuntos antes do exílio, e já o foco de Crônicas após o exílio. Ou seja, Crônicas fala do retorno e da reconstrução dos muros, né, dessa época dos muros e do templo de Jerusalém, enquanto Reis trata da época antes de acontecer essa destruição. Vamos falar um pouquinho sobre a teologia que nós encontramos nos livros de 1º e 2º Crônicas. Primeiro, esses livros enfatizam a necessidade de adorar a Deus no templo de Salomão e a importância do sacerdócio. O intuito é a centralização do culto naquele templo, né, que depois foi reconstruído. Lembrando que o templo, na época de Jesus, é o 2º templo. É o templo que foi reconstruído por Neemias. Ele foi destruído depois novamente no ano 70 depois de Cristo. Mas o intuito era que eles voltassem a ter aquela centralização ali. Depois enfatiza o trono e o templo como a maneira de Deus se relacionar com o seu povo. E a monarquia e o sacerdócio como o povo se relaciona com Deus. Então ali, essas figuras de relacionamento, né, Deus se expressava no templo para com seus súditos, e o que os sacerdotes faziam apontava para o dever do povo. A obediência gera bênção e a desobediência condenação. É uma tônica, né, na teologia. Se os reis eram fiéis, eles eram abençoados. Se os reis eram infiéis, eles iam para o exílio. Então, isso é a importância da obediência, essa teologia. Vamos falar também sobre a cristologia encontrada no livro de 1º e 2º Crônicas, que apontam para Cristo. O livro de Crônicas apresenta Jesus Cristo como o rei da restauração. Se você lê essa ênfase do livro, está dizendo nesse sentido. Por quê? A restauração religiosa que não aconteceu no período de Crônicas foi cumprida em Cristo. Ou seja, apesar de tudo que aconteceu, que foi narrado, né, nunca o templo foi o que ele era. A restauração de Israel só acontecerá em Cristo. Então, essa figura aponta para Jesus. Ele é o filho de Davi, está lá em Apocalipse 22:16. O trono dos 2 reinos, norte e sul, imperfeitos e infiéis, apontam para Cristo que está sentado no trono do céu, guiando seu povo. A única forma de se reunir novamente todo Israel, ou seja, o novo Israel, a igreja, é quando Cristo reinar. Então, a história de Crônicas mostra essa unidade que um dia teremos em Cristo. Maravilhoso isso, né? Poder entender que o livro de Crônicas apresenta Jesus como um rei que vai restaurar a unidade de todas as nações. Maravilhoso isso. Mais um pouco, no templo havia sacrifícios pelos pecados e Cristo é o sacrifício perfeito. Então, cada vez que se dá ênfase ao sacrifício, está lá em Hebreus 9, de 11 a 28. A 4ª cristologia de Crônicas, né? Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito e conduz seu povo à presença de Deus. Assim como o sacerdote fazia no templo,
Jesus fez diante de Deus, né, essa representatividade, e Ele é o caminho. Cristo também, como o único que obedeceu a Deus completamente e satisfez a justiça divina e nos capacita a obedecê-lo. Aqueles que não creem em Jesus sofrerão condenação. Está lá em Romanos 3, 21 a 16. Assim a gente fecha essa sequência, né, do livro de 1º e 2º Crônicas, e vamos agora para o último livro desta aula, que é o livro de Esdras. Lembrando que Esdras cronologicamente, ele está junto com 1º e 2º Crônicas, né, que é a reconstrução que é feita, na verdade, ali em Jerusalém. Né? O nome em hebraico é Sefer Ezra, que quer dizer enviado de Deus ou aquele que auxilia. É interessante lembrar que o livro de Esdras e Neemias são um livro também apenas, né, na Bíblia judaica. Não existe o livro de Neemias para o judeu, só existe o livro de Esdras. Esdras, 1º volume, e Esdras, 2º volume. Mas hoje nós estamos aqui estudando, né, a nossa Bíblia, o Velho Testamento, no caso aqui Esdras, né, que quer dizer auxiliador. A data deste livro foi escrito por volta de 457 e 444 antes, né, de Cristo, ou seja, bem depois do cativeiro babilônico. Esdras, o escriba, passadas estas coisas, o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. Então, quem é o autor deste livro é o próprio escriba Esdras, está lá em Esdras 7:1. Passado todas essas situações da Babilônia, tá bom? Vamos aí para o propósito, né, deste livro de Esdras. O propósito é mostrar a desobediência que levou ao cativeiro e Deus, na sua soberania, usou reis pagãos para retornarem, né, à terra natal. Sendo a primeira leva com Zorobabel, é a primeira leva que vai ali com Esdras. Primeiro reconstrói o templo. E depois, segundo, restaura a vida espiritual do seu povo por meio do ensino da lei. Então, Zorobabel reconstruiu fisicamente o templo e Esdras trouxe de volta todo o ritual, né, ali do povo de Israel. Essa é a história de Esdras. Demonstra por meio de genealogias para realmente estabelecer a linhagem sacerdotal de Arão. Quais são os versículos chaves, né, do livro de Esdras? A gente pode considerar o versículo 7 e 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, a ênfase neste versículo-chave é que quem realmente fez toda essa organização sacerdotal, né, depois da destruição do templo foi Esdras. O esboço de Esdras, a gente pode dividir em duas partes. Até o capítulo 6 é o primeiro retorno de Zorobabel para que o templo fosse reconstruído fisicamente, porque ele tinha sido destruído, e depois o segundo retorno de Esdras. Então, primeiro vem Zorobabel, e daí até o capítulo 10 vem o retorno de Esdras para restabelecer todo o ritual judaico que tinha sido esquecido, estava disperso nas sinagogas. Qual o contexto histórico do livro de Esdras? Estamos indo para o final. Narra o período entre o retorno do cativeiro para reconstruir o templo até o decreto de Artaxerxes, o evento mencionado no início do livro de Neemias, para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, Esdras conta a história até chegar no dia em que Neemias entra na presença do rei e pede cartas para reconstruir o muro da cidade. Então, a ordem é: Zorobabel vai para reconstruir o templo, depois Esdras vem e ele restaura a lei, e depois, na sequência, que nós vamos estudar na próxima aula, Neemias, ele pede cartas para que os muros fossem reconstruídos. Lembrando que Ageu foi o principal profeta nessa época, também, e Zacarias também foi profeta nos dias de Neemias. Então, o profeta Ageu, quando você lê o livro de Ageu, você está na época de Esdras. E quando você lê o livro de Zacarias, você está na época de Neemias. Interessante isso. Tanto é que ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus. Esse é o texto básico aí do livro de Esdras, né? O contexto histórico ainda de Esdras também pode ser dividido da seguinte forma. Do capítulo 1 ao 6 de Esdras, o primeiro retorno de Zorobabel e a construção do segundo templo. Já de 7 a 10, o ministério de Esdras, né, como escriba e sacerdote. Esdras e Neemias são considerados o único livro no Tanakh, como eu disse, chamado apenas de Ezra, que é Esdras. O epílogo dos 2 volumes terminam com as orações de confissão, né? Então, se você
o último capítulo de Esdras tem uma oração de Esdras, e o último capítulo de Neemias tem uma oração de Neemias, os dois no capítulo 9 de cada livro. São mensagens encorajadoras, também de Ageu e Zacarias. Se você ler Esdras, capítulo 5, versículo 1, você vai ver que tanto Ageu como Zacarias traziam ali profecias naquele tempo de que Deus iria trazer o Messias, né, e de ânimo para o povo. Fazer um comparativo aí nos primeiros e no segundo grupos, né, que foram, que vieram, né, através para a reconstrução física e espiritual do templo. Os critérios que a gente usou foi, no primeiro grupo, quem era o líder? Zorobabel. No segundo grupo, quem era o líder? O escriba Esdras. Esdras, por exemplo, ele está mencionado do capítulo 1 ao 6 e também no capítulo 7 ao 10. Ele é o personagem principal do livro. O que foi feito, né? O primeiro grupo reconstruiu o templo e o segundo grupo restaurou a vida espiritual do povo. Essa é a história que a gente pode aí dividir o grupo que foi ali na reconstrução do templo através e narrado em Esdras. Qual a teologia do livro de Esdras? Né? Pode passar, pastor, próximo slide. Mais um. As doutrinas reveladas neste livro é o seguinte: primeiro fala sobre a misericórdia de Deus. O livro de Esdras é um relato de esperança e restauração do relacionamento destruído pelo pecado. Então, também o Deus se alegra com o retorno dos seus filhos pródigos. Lembra a história do filho pródigo? Deus não recebeu de braços abertos, né, aquela história que Jesus contou. Da mesma forma, Deus recebe o povo do cativeiro babilônico de braços abertos e dá sucesso a eles. O acompanhamento também da reconstrução do templo de Jerusalém e a instrumentalização do povo aponta para a obra e a renovação e a distribuição dos dons do Espírito Santo. Então, quando a gente vê ali no povo de Israel, né, essa instrumentalidade, né, do povo e também de Esdras, a gente lembra do Espírito Santo. Maravilhoso isso. Ainda nessa teologia, o contexto, né, a oposição dos adversários de Deus à reconstrução do templo exige um padrão que é típico do inimigo de nossas almas, Satanás. Todas as histórias, nós vemos ali alguém se levantando contra a reconstrução. Inimigos, falsos discípulos, falsas pessoas querendo prejudicar, tanto Esdras quanto Neemias. Então essa figura dos inimigos que impedem a reconstrução do templo e que impedem a reconstrução dos muros, é também a barreira que Satanás faz nos filhos de Deus. Então essa é a figura do inimigo, né? E também Esdras 4, de 2 a 3, descreve o discurso enganoso dos falsos discípulos. Assim como as pessoas queriam oferecer uma ajuda com segundas intenções, e Esdras falava, nós não vamos aceitar, Zorobabel falava, nós não vamos aceitar, assim também a igreja não deve aceitar falsos profetas. Qual que é a cristologia? Estamos rumando para o final da aula de hoje. A cristologia do livro de Esdras. Primeiro, o retorno a essa terra prometida, né, a volta da Babilônia para, no caso, Jerusalém, também aponta que Jesus um dia também nos traz do império das trevas para o império da luz. Segundo, Zorobabel é da linhagem de Davi, e ele reconstrói o templo, assim como isso enfatiza a vinda do Messias, né, porque Zorobabel é da tribo de Judá. Então a linhagem ali na reconstrução do templo aponta para Jesus, afirmando a descendência real de Jesus. Então Zorobabel reconstruiu o templo físico, Jesus teve o corpo dele reconstruído. Maravilhoso essa cristologia do livro de Esdras. E para concluir a aula de hoje, o livro de Esdras apresenta Jesus Cristo como aquele que sempre auxilia e nos ajuda. É assim que a gente deve entender essa tipologia de Cristo no livro de Esdras. A gente pode ver isso no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa caminhada com Jesus, ela é uma caminhada de auxílio e ajuda. Você pode contar com Jesus sempre. Assim como Esdras contou com a ajuda de Deus para a reconstrução ali do templo e de todo o ritual de fé dos israelitas. Que bênção, podemos concluir, né, mais uma sequência. Estamos também rumando aí para o final dos livros históricos, né? Vamos, semana que vem, começar com Neemias, lembrando que na Bíblia judaica, né, no Tanakh, são o mesmo livro, o volume 2 de Esdras, que para nós é Neemias. Então vamos estar na próxima semana, espero que ao vivo, né, enquanto isso estaremos gravando, postando as aulas, até a gente conseguir essa vitória.
Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer você que veio aqui hoje, que está assistindo também. Que Deus abençoe. Não se esqueça que vai vir o e-book da aula 5 e que você possa fazer a leitura diária que nós estamos sugerindo ali. Alguns irmãos hoje no grupo de bibliologia disseram que precisavam de um ânimo para fazer a meditação. Então, meu desafio é, assista essa aula, leia o e-book e faça a leitura diária sugerida na página 3. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta aula. Obrigado por todos que estiveram aqui mais uma vez. Senhor Deus, e nos ajuda, Senhor Deus, a chegarmos, Senhor Deus, realmente onde precisamos, com as aulas ao vivo. Pedimos a Tua bênção e também que o Senhor abençoe todos que vão assistir essa aula mesmo gravada. Senhor Deus, e que nós tenhamos um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus.